Tem uma questão aqui, professor, pegando um gancho nisso aí, Aham. que o Marivan colocou, que assim, você acha que a ética vai modular a IA? Esse é um tema muito interessante, né? Principalmente depois aí os 1.000 cientistas que acham que tem que parar 6 meses. Eu particularmente, acho isso impossível. Acho que é uma discussão interessante e tudo, Ah, tá. mas ninguém vai parar nada. Querido amigo Marivan, que é médico, né? E que é também formado em saúde, ele fez a pergunta mais importante do século, que é o seguinte: ética vai ter que ter, certo? Mas assim como existem pessoas sem ética nenhuma, psicopatas, também vai existir IA sem ética e psicopatas. A questão é como que a gente vai distinguir isso e vai aceitar ou não. Existe todo um movimento mundial a favor da ética, embutir a ética nos sistemas de IA, né? Certo? Nos sistemas antigos, que eram restritos ao sistema especialista, a gente não tinha essa preocupação, porque era uma ferramenta usada pelo médico, né? Ele não era autônomo, ele não pensava, ele não tinha raciocínio. Era uma coisa que você dava sinais e sintomas e ele dizia qual que era a doença provável ou o tratamento. Mas ele não atuava de forma autônoma e nem de forma em forma de diálogo. E todos os sistemas que procuraram usar NLP, né, que é Natural Language Processing, fracassaram em grande parte, porque não conseguiam fazer uma NLP que levasse em consideração toda a riqueza da linguagem humana. Por exemplo, eu lembro quando usei um sistema desses no NLP, ele não reconhecia negativa. Você falava assim, o paciente não tem uma nefrolitíase. Aí falava, o paciente tem nefrolitíase? Ele falava, tem. Eu não conseguia identificar. Então, 12% dos diagnósticos eram errados, certo? Não dava para você confiar. Então, não pegou. O que que aconteceu? A inteligência artificial na medicina teve vários invernos, pelo menos 2 invernos grandes, em que todo mundo desistiu de usar. 98% do sistema de inteligência artificial usado na medicina nunca foram usados, em lugar nenhum, a não ser da instituição que desenvolveu ela, tá certo? Então, não tinha, não pega, não cola, não encaixa, elas não encaixavam no fluxo de trabalho do médico. Agora mudou de figura, totalmente, certo? E se você acoplar o modelo de linguagem a ferramentas específicas, como, por exemplo, reconhecer se o paciente tem um pulmão de Covid, tá? Isso, qualquer sistema baseado em linguagem de máquina, hoje de análise de imagem, faz isso facilmente. Inclusive, tem até empresas brasileiras, como o Portal Telemedicina, que já usam isso. Já usam uma pré-análise da imagem de raio-x para afastar se é Covid, se é outro tipo de pneumonia ou não é nada. Olha só que impressionante. Então, eles conseguem processar centenas de milhares de radiografias em um dia, quando o ser humano faria no máximo o quê? Umas 20, 30 por dia, certo? Então, isso vai afetar não somente a ética, Marivan, vai afetar o mercado de trabalho. Tá? Você tem uma ideia, também escrevi outro artigo sobre se a IA vai substituir os radiologistas, ou se vai ser útil para ela. Essa era a minha próxima pergunta. Exato. Então, a conclusão que eu cheguei de ver os softwares é que se você tem um software que aprende com 1 milhão de imagens a fazer um diagnóstico, nenhum ser humano consegue aprender, nem na sua vida, 1 milhão de imagens. Então é óbvio que o sistema vai ser muito melhor com o radiologista. Mas do ponto de vista ético, quem assina o laudo, eu te pergunto, Roberto, você não é médico, né? Eu Quem que não. assina o laudo de radiologia, o relatório da imagem, quem assina? O É o médico. médico, né? Exatamente. Então, como hoje no laboratório, você acha que aquele nomezinho que tem lá no fim, do lado do laboratório, é gente? Não. Hoje a assinatura é automática, porque eles confiam 100%, ou quase 100%, nos resultados que são feitos por máquinas quase perfeitas. Então, à medida em que a inteligência artificial ficar melhor que o ser humano, mais perfeita, com menos erro, você tem alguma dúvida de que as empresas vão contratar esse tipo de IA para substituir os médicos e outros profissionais de saúde? Eu não tenho a menor dúvida. Agora, Vai ficar um contratado que vai é o ter que sempre assina. que ter um carinha lá com uma bola de ferro amarrada no pé que vai ficar assinando digitalmente aqui lá em batelada, em batch.
né, em lotes. E não vai nem contestar o diagnóstico, não vai nem contestar, como hoje acontece com o laboratório. Se você tiver um erro que você acha que tem, você entra em contato com o laboratório, eles já fazem uma segunda análise, se eles acharem que o resultado é discordante de resultados anteriores, né, ou da média muito forte, e aí você tem uma forma de checar, de modo que você reduz o erro a 99,9% ou mais. Será que a inteligência artificial conversacional vai ter isso? Não é possível. Não vai ser possível. Não vai ser possível. Certo? A não ser que a gente tenha supervisores também de inteligência artificial perfeitos, checando cada resposta. E um terceiro checando a resposta do segundo. Tá? Porque a tendência é que, ao se perceber um erro, tem um humano filtrando aquele erro e rejeitando aquilo lá, certo? Se a gente não tiver esses controles e ainda tiver uma assinatura automática, nós vamos ter clínica radiologia 100% ou 99% com staff por inteligência artificial.